Algumas semanas atrás, 30 homens se acharam no direito de estuprar uma menina menor de idade inconsciente no Rio de Janeiro. E na semana passada, um homem se achou no direito de entrar armado dentro de uma boate LGBT em Orlando e sair atirando em todo mundo que ele via pela frente, fazendo mais de 50 vítimas. O que esses dois casos têm em comum? O ódio. Tem uma série muito legal chamada The Fosters, sobre a qual eu não vou entrar em detalhes agora, para não fugir do assunto do vídeo. Mas enfim, na terceira temporada dessa série, a personagem Lina, que é negra, confronta o irmão dela, que é branco, sobre uns insultos racistas que ele tinha dirigido à mãe dela alguns anos atrás. E nesse episódio, ela tem uma fala que praticamente resume o que são discursos de ódio. Ela diz mais ou menos isso aqui, que quando alguém fala aquela palavra, que no caso era uma palavra racista, ele não está ferindo só aquela pessoa negra para a qual a palavra foi dirigida, mas sim todas as pessoas negras. Maybe I don't understand why you're so hurt. What Nate said to me was horrible, but he said it to me. Why does it have to matter so much to you? Because, Mom, when someone calls one person the N-word, it doesn't just hurt that black person. It hurts all of us. That word cuts, whether you're black or you're mixed or... Especially when it's directed at someone you love, at your mother, your hero. Discurso de ódio é exatamente isso. Um discurso que vai extrapolar o limite da sua liberdade individual e vai atingir a liberdade individual de outra pessoa, vai atingir a dignidade dessa pessoa, reduzindo ela a uma coisa, um processo de objetificação, de coisificação da pessoa, e você reduz essa pessoa a uma mera coisa que você pode tratar de uma maneira indigna, de uma maneira baixa, humilhando essa pessoa. Todo mundo tem liberdade de expressão, mas a partir do momento que essa liberdade de expressão é usada para diminuir um indivíduo ou um grupo de indivíduos, isso já é discurso de ódio. O ódio vem quando se tem uma expectativa de que alguém faça alguma coisa e essa coisa não foi feita, né? Mas tem a ver com o que aquela pessoa que está odiando, com a expectativa daquela pessoa, e não necessariamente que o objeto do ódio, quem está sendo odiado, tenha efetivamente feito alguma coisa errada. E como se já não bastasse ter acontecido uma tragédia, ainda tem um monte de gente na internet fazendo comentários asquerosos contra as vítimas. Infelizmente, isso não é um caso isolado, porque não é difícil de encontrar esse tipo de comentário e você não encontra só na internet. Esse tipo de discurso também tá na televisão, tá nas reuniões de família, tá nos grupos de WhatsApp. Discurso de ódio é uma forma de você manter as pessoas oprimidas, é uma forma de opressão, porque eu leio e eu fico com medo, dependendo do grau. Às vezes é raiva, às vezes é medo. E eu acho que isso vai alterando no nosso dia a dia, porque as pessoas vão ficando com cada vez mais medo de serem quem elas são, com cada vez mais medo de fazerem o que elas costumam fazer. No caso do estupro coletivo no Rio, quantas mulheres não ficaram horrorizadas? Não só mulheres, eu fiquei extremamente chocado com os comentários de se ela estivesse em casa não teria passado por isso, se ela estivesse na igreja não teria passado por isso, se estivesse com roupa X não teria passado por isso. Então, como assim? Quer dizer que tem um roteiro, tinha um roteiro para que ela devia seguir, de onde ela devia estar, que roupa que ela tinha que usar, com as pessoas que ela devia conviver, para ela não passar por uma situação como essa, por um crime tão horrendo como esse. Aquela moça naquela situação, ela não era uma pessoa mais, né? Ela não era vista como um sujeito, como alguém que tivesse vontade, né? Ela estando acordada ou desacordada, né? O que ela queria ou deixou de querer não foi considerado em nenhum momento. Então, o discurso de ódio também tem isso, porque ele é em relação ao outro, né? Eu não reconheço o outro, não considero o outro. Então, aquilo para mim não existe. É como se você tirasse a humanidade. Então, talvez aquelas mesmas pessoas que fizeram isso com essa moça tivessem compaixão por um animal ou por uma outra pessoa, talvez um homem, né?
mas não tinham em relação a ela, porque ela não era mais um ser humano ali. Ela era algo para ser usufruído, abusado e tudo mais. O irônico é que algumas pessoas que são claramente homofóbicas, como Feliciano, Malafaia e alguns líderes políticos dos Estados Unidos, se pronunciaram contra o massacre e culparam o fundamentalismo religioso islâmico, como se o fundamentalismo religioso islâmico fosse pior do que o deles. Como se eles também não tivessem o mesmo tipo de pensamento que possibilitou o massacre. Do meu ponto de vista, é uma forma de tirar a culpa do ombro deles e jogar a culpa em outro fundamentalismo. O fundamentalismo islâmico tem essa questão com os americanos, com os Estados Unidos, com a cultura ocidental como um todo. E eles tratam como se fosse apenas um ato de terrorismo baseado nessas questões de culturas diferentes. Então, o que eles estão tentando fazer é tirar a parcela de culpa do ombro deles. Então, eles pregam tanto que ser gay não é certo, ser lésbica não é certo, travestis e transexuais são aberrações. Então eles pregam tanto isso que eles veem esse tipo de tragédia e eu acho que eles sentem pelo menos 1% de culpa, eu acho que eles devem sentir. Só que para não assumir que eles estão errados, para não assumir que o que eles falam leva pessoas a matarem e a agredirem outras pessoas, eles jogam a culpa em outras pessoas, em outros fundamentalismos, em outros dogmas. E a tentativa desse fundamentalismo religioso, tanto brasileiro quanto americano, de jogar a culpa em cima do fundamentalismo islâmico, é uma tentativa de tirar essa parcela de culpa de cima deles e jogar só única e exclusivamente no fundamentalismo islâmico. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce já com um instinto para cometer um crime. O ódio é uma coisa que se aprende. Meu nome é César, eu sou psicólogo e eu vim aqui nessa noite fazer uma manifestação de solidariedade aos 50 pessoas que foram assassinadas numa boate LGBT em Orlando. Meu nome é Aline, eu tenho 18 anos, sou mulher, sou bissexual, sou diretora de mulheres da UNA LGBT do Paraná e faço parte do coletivo LGBT da UJS do Paraná. A gente pode pensar que talvez seja uma coisa improvável de uma manifestação dessa acontecer no Brasil, porque os caras estão lá nos Estados Unidos, mas na verdade o mesmo discurso de ódio que impactou e que originou esse ataque de ódio, de violência lá, também existe no Brasil. A gente vem vivendo hoje um período de ascenso de um discurso, de uma posição de ódio e de opressão, de violência contra pessoas LGBT e contra as mulheres. A gente convive com um discurso de ódio todos os dias. O simples fato da gente sair na rua, o simples fato da gente ser quem a gente é, de amar quem a gente ama, em todos os lugares, em todos os espaços, na rua ou até dentro de casa com a nossa família, impacta em receber esses discursos de ódio por pessoas que muitas vezes não se dão conta do quanto é cruel ser uma pessoa LGBT dentro dessa sociedade que não nos aceita. Eu acho que é uma das piores coisas que existem na nossa época. As pessoas confundem opinião com discurso de ódio quando não percebem que o discurso de ódio que elas disseminam destrói a vida de milhões de pessoas todos os dias. Sejam as crianças que estão nas escolas que são atacadas por serem diferentes, sejam as mulheres na sua luta, nós LGBT na nossa luta, a luta das pessoas negras, a luta das pessoas sem teto. Quando os nossos direitos são negados, quando as nossas identidades são negligenciadas ou são desqualificadas, aqui no Brasil a gente também encontra os mesmos traços
não só nos Estados Unidos, mas mundialmente, assim, de violência LGBTfóbica. Então é importante fazer uma manifestação dessa para reafirmar os nossos direitos, reafirmar a nossa cidadania e lutar pelas nossas vidas, pela nossa dignidade, pelas nossas identidades e pela liberdade de, enfim, amar e ser feliz. Por que ser diferente do que você pensa, de um pensamento que você tem como convicção, desperta ódio em você? Por que sair fora da tua normalidade te incomoda? Por que não fazer parte do seu círculo de pensamentos que você acha que é verdade, você tem como verdade, te incomoda? Já parou pra pensar nisso? Que ninguém tem que ser como você é, que as pessoas são livres, que o Estado nosso é laico, democrático, só que nada disso é aplicado aqui. A gente não tá vendo. O fato da gente ser diferente não é um motivo pra gente ser agredido. Não é motivo pra gente ser insultado. Não é motivo pra gente ser visto como inferior. A gente não é inferior. Eu perdi minha família pelo discurso de ódio e é uma coisa que você acaba prejudicando bastante, prejudicando todos os relacionamentos que a gente tem assim na vida. E acaba matando muita gente depois, porque depois que você afirma o discurso de ódio, você mostra que você não tá ali pra conviver com outras pessoas. Então, as pessoas deveriam largar um pouco o discurso de ódio e pensar mais nos outros. Não adianta você ficar chocado quando 50 pessoas são mortas dentro de uma boate LGBT e amanhã continuar compartilhando piadinha homofóbica no WhatsApp. Não adianta você ficar chocado quando 30 homens estupram uma menina e amanhã continuar julgando uma mulher pelas roupas que ela veste, pelas pessoas com quem ela decide dormir, chamando ela de vadia. Não adianta você ficar chocado quando tragédias assim acontecem e continuar propagando o mesmo tipo de discurso que possibilita que essas tragédias aconteçam. Foi esse tipo de discurso que levou o atirador de Orlando a apertar o gatilho. Então, da próxima vez que você for falar alguma coisa misógina, homofóbica, racista, transfóbica ou qualquer coisa que seja, pense 2 vezes. Porque o sangue que tá na boate Pulse hoje também pode estar nas suas mãos. Tchau.